Preocupação é orgulho. Sabe por quê? Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida. E Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Bem, quero falar com você hoje sobre ser livre de preocupação. Sei com certeza que nenhum de nós precisa disso, certo? Alguém aqui precisa disso? Sabe, certamente há muito com que se preocupar no mundo de hoje. Honestamente, às vezes eu sinto que o mundo ficou tão louco que eu nem sei o que pensar. Nós ouvimos coisas que nós não conseguimos nem raciocinar, mas eu sei que é fácil dizer, não se preocupe, mas a questão é que isso realmente não faz nenhum bem e também não resolve o problema. E eu tento pensar nessas coisas como praticamente é fácil para mim estar aqui e dizer, não se preocupe. Eu não tenho nada em particular no momento com que me preocupar, mas isso não significa que quando tenho algo não fique tentada a me preocupar, nem significa que não começo a me preocupar. Mas descobri algumas coisas ao longo dos anos que me ajudam. E uma delas é, quanto mais você anda com Deus, quanto mais experiência tem com Deus, mais você confia nele. E quanto mais você confia nele, mais fácil é não se preocupar. E a outra coisa é, e esta é uma parte muito importante deste ensinamento, é o que você acredita sobre a oração, o quanto você realmente acredita que Deus ouve suas orações e que Ele as responde. E aqui novamente, quando você realmente tem uma experiência com Deus, e nos últimos, eu diria 3 anos em particular, eu realmente prestei mais atenção às orações que Deus responde para mim. Acho que às vezes oramos pelas coisas e depois Deus responde e esquecemos que havíamos pedido. E sabe, às vezes leva um tempo até que Deus responda. E às vezes é imediatamente, nem sempre conseguimos entender. Ele sempre tem suas razões para o que Ele faz. Mas a preocupação nos deixa absolutamente tão infelizes. E sabe, você só tem uma vida para viver. E a Bíblia diz que Deus realmente nos predestinou para vivermos uma vida boa. Então, muitas pessoas pensam, quando vem a palavra predestinação, que significa que tudo tem que acontecer. Porque Deus disse, mas isso não é verdade. Isso significa que essa é a sua vontade. Deus quer que tenhamos uma vida boa. Eu quero que todos acreditem que Deus quer que você tenha uma vida muito boa. E acredite, nem tudo depende de Deus. Muito disso depende de nós. Veja, Deus nos diz em sua palavra como ter uma vida boa. Mas, a menos que apliquemos esses princípios, então não importa o quanto você seja nascido de novo ou até mesmo o quanto você ame a Deus, você ainda pode ter uma vida miserável. Tem muitos cristãos por aí miseráveis. Eu sempre digo, uma coisa é ser um pecador miserável, mas não podemos ser santos miseráveis. Então, principalmente, a vontade de Deus é a paz. E a paz é tão maravilhosa. Eu meio que cheguei a um ponto da minha vida, tendo vivido nos 2 sentidos, tendo ficado preocupada, ansiosa, chateada e frustrada o tempo todo, chegando ao ciclo completo para ter paz, e paz a maior parte do tempo. Eu acho que a vida não vale a pena se não tivermos paz. Isto é, simplesmente miserável. E assim, em João 14, 27... e todas essas escrituras são da Bíblia Clássica Amplificada. Jesus disse, deixo-vos a paz. A minha própria paz agora eu vos dou e vos deixo. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Ele fala sobre nos dar sua própria paz especial. Ele diz, não deixeis que o vosso coração se perturbe, nem que tenham medo. E então, a Bíblia Amplificada acrescenta, para tornar isso prático, parem de se deixarem ficarem agitados e perturbados.
E não se permitam serem medrosos, intimidados, covardes e inquietos. Agora, a primeira coisa que muitas pessoas dizem dessa escritura é: não posso evitar. Ou é muito difícil. E nós temos que realmente entender e crer que qualquer coisa que Deus nos diz para fazer, nós podemos fazer. Você pode ter que aprender a fazer, pode demorar a chegar lá, mas se você começar acreditando que é impossível, então nunca chegará, porque recebemos o que nós acreditamos. E se tiver uma promessa de Deus em sua palavra e não crermos nela, não a receberemos, porque Ele diz: seja para você assim como você acredita. E assim eu acredito que deve haver uma forma de eu não me preocupar, não ter medo, não me frustrar, não me agitar. E assim uma das coisas que eu faço quando a preocupação bate na porta é: eu tenho uma conversa comigo mesma. E a maioria de nós fala sozinho mesmo, mas muitas das coisas que dizemos não são muito edificantes, sabe? E eu, sinceramente, faço isso. Eu digo: ok, Joyce, você já rodeou essa montanha 100 vezes. Isso não vai adiantar nada, isso não vai mudar coisa alguma. E, na verdade, Joyce, se você se preocupar, vai só tornar isso mais longo. Porque Deus não vai se mover até que você confie nele. Agora, isso funciona por um tempo, então a preocupação volta. E aí, às vezes, eu tenho que fazer isso 2, 3, 4 vezes. Eu também descobri que assim que a preocupação começa, assim que você começa a se preocupar com algo, é esse o melhor momento para agir, para se livrar disso. Quanto mais esperarmos, mais profundamente as raízes serão plantadas. E honestamente, se você puder apenas ter isso em mente, a preocupação não vai resolver o seu problema. Isso não vai resolver o problema. Colossenses 3,15 diz que devemos deixar a paz ser o árbitro na nossa vida. Eu amo isso porque o árbitro no jogo decide o que está dentro e o que está fora. Então, muitas pessoas, eu não quero dizer isso de maneira rude, mas muitas simplesmente fazem coisas estúpidas. Como quando eu saí da casa dos meus pais depois de ter sido abusado sexualmente pelo meu pai, eu realmente eu acreditei que ninguém nunca iria me querer por ter sido abusada. E assim, o primeiro homem que me pediu em casamento, eu disse sim, mesmo sabendo que este pequeno... Sabe, muitas vezes a falta de paz não é não faça isso. Não seria bom se fosse? Mas é mais como apenas um pequeno e desconfortável. Uma coisinha que arranha em seu espírito e... Claro, eu não estava realmente andando com Deus na época, mas eu tinha nascido de novo aos 9 anos de idade, então Deus estava comigo, embora eu não estivesse muito com Ele. E eu acredito que Deus estava me mostrando que ia ser mais um problema, o qual acabou sendo mais 5 anos de pesadelo, sabe? Mas meu filho mais velho, Dave, veio desse relacionamento e Deus diz que Ele lhe dará os tesouros da escuridão. E quando eu estava grávida dele, tive um dos momentos mais sombrios da minha vida. E agora ele é um grande tesouro, um amigo e coordena todas as nossas missões. E então Deus definitivamente pega as coisas que Satanás quer usar para o mal e as faz cooperar para o bem. Eu sei que você pode ter ouvido muito esta escritura, mas eu acredito nisso. Sabe, eu realmente acredito nisso. Agora, Ele só vai fazer se fizermos as coisas do seu jeito. Eu acho que é aí que nos confundimos. Nós pensamos, bem, sabe? Deus vai fazer isso, mas temos que fazer as coisas do seu jeito. Não podemos ficar bravos com falta de perdão no coração. Não podemos sair por aí falando negativamente o tempo todo. Sabe, há certas coisas que nós temos que fazer porque somos parceiros de Deus. Significa que Ele tem uma parte e temos a nossa. Eu acho que muitas vezes quando nós oramos,
Eu creio que Deus vai nos mostrar algo para fazer e nosso problema não será resolvido até que nós façamos. Vou dar um exemplo recente da minha vida. Tenho problemas estomacais há anos, muita náusea, diarreia, palavra que não deveríamos falar, mas a gente fala, e muita dor de estômago, sempre enjoada, com um gosto muito ruim na minha boca. Então eu fui a vários médicos do estômago, eu fiz endoscopia, nunca tinha nada de errado. Finalmente disseram, você tem síndrome do intestino irritável. Então eu estava tendo muita dificuldade com o meu estômago e orando sobre o que fazer. E então eu havia feito 2 testes e agora eles iam me mandar fazer um outro. Numa manhã eu fui pesquisar na internet e odeio até mesmo dizer que fui eu que tive essa ideia, porque acho que foi Deus que pôs no meu coração. E eu procurei na internet o que era essa coisa de irritação. E uma das primeiras coisas que eu li, e havia um certo adoçante artificial que foi citado lá. Na verdade foram 4. E havia umas bolinhas que eu comia cerca de 2 pacotes por dia. E o primeiro ingrediente era esse adoçante artificial em particular. E eu parei de usar essas balas e não tive nenhum problema de estômago desde então. Nenhum. Tem uma moça que trabalha aqui que teve uma enxaqueca debilitante por anos, absolutamente anos e anos, e era muita dor de cabeça. Ela estava tomando um remédio para isso que a deixava com os braços dormentes e ela teve que parar de tomar. E eu esqueci exatamente como isso surgiu, mas nós descobrimos que era um outro adoçante artificial. Eu não vou te dar os nomes porque eu não quero ter problemas aqui na televisão dando os nomes dessas coisas, mas sabe algo que pode não incomodar a você, mas pode incomodar outra pessoa? E assim, graças a Deus pelos médicos, graças a Ele pela medicina, mas Jesus é quem nos cura. E sabe, eu sempre vou até Ele primeiro. E peço para Ele mostrar o que está errado, mas quero repetir, às vezes o que Ele mostra é algo sobre o qual você tem que fazer algo. Ok? Então digamos que você esteja nervoso ou ansioso e eu não sei, talvez você esteja correndo para os médicos ansiosa, nervosa. E talvez Deus esteja apenas tentando lhe dizer que precisa desacelerar, que está fazendo coisas demais. Bem, até obedecemos a Deus, vamos continuar tendo o problema que nós temos. E a preocupação, em particular, causa muitos problemas de saúde. A preocupação excessiva pode causar úlceras, certamente pode causar ansiedade, nervosismo. Isso pode torná-lo muito difícil de se conviver. Se você se preocupa o tempo todo, isso o deixa rabugento, isso pode te impedir de dormir. E assim, não há nada de bom que a preocupação faça. Na verdade, a definição de preocupação, e é incrível que nos preocupemos, quando você ouve essa definição, diz aqui que a preocupação significa se atormentar com pensamentos perturbadores. Agora, certamente somos inteligentes para não nos atormentarmos. Sabe, o diabo faz esse trabalho excelentemente, mas... E não é isso que a preocupação faz? Isso só te atormenta. E você, tendo os pensamentos, então você está atormentando a si mesmo? Sentir-se desconfortável, ansioso ou perturbado, se atormentar com aborrecimentos, cuidados e ansiedades. Isso realmente está num dos dicionários que eu li e parece estranho, mas é verdade. Ela diz, agarrar pela garganta com dentes e tremer ou sacudir. Então, é como, sim, quando o inimigo vem atrás de você, é como se ele pegasse na sua garganta e apenas, sabe, roubando cada pedacinho de paz que você tem. Mas precisamos aprender a realmente checar se temos paz ou não. Agora, eu vou te dizer algo bem ruim. Você pode ter uma falsa paz. Tenho que dizer isso. E assim, a outra coisa que vai ajudar, quando você realmente quer saber se o que está prestes a fazer é a vontade de Deus, é expirar.
a nossa coisa favorita, não é? E tem uma coisinha que eu digo: deixe as emoções diminuírem e depois decida. E quero te sugerir que nunca tome uma decisão importante, principalmente quando as emoções estiverem altas ou estiverem muito baixas. Bem, porque eu não posso tomar uma decisão se as emoções estiverem altas? Porque se você está todo animado, cara, achamos que podemos conquistar o mundo, posso fazer qualquer coisa. Mas, então essas emoções vão diminuir? Então você pode não sentir mais como se você quisesse fazer o que diz que faria. E é por isso que nos colocamos em apuros. Dizemos que faremos as coisas e depois não seguimos e fazemos. E assim nós estamos operando numa falta de integridade, o que não é bom e pode abrir uma porta para o inimigo em nossas vidas. E assim, eu tomo decisões rapidamente. Talvez alguns de vocês demorem muito, mas eu não demoro bastante. Sabe, eu digo que eu vivo de intuição. E sabe agora, meu tipo de personalidade, eu posso te mostrar isso nos livros. Geralmente estamos certos. Isso soa muito altivo e orgulhoso, mas geralmente eu só sei imediatamente o que devo ou não fazer, mas também já teve momentos, muitos deles, em que eu disse sim porque eu queria fazer. E assim, se é algo que você realmente quer fazer, você tem que ter um cuidado especial para tomar um tempo. Você nunca deve tomar uma decisão quando está realmente para baixo, porque quando está para cima você quer fazer tudo, e se está muito para baixo não quer fazer nada. Então, você tem que esperar até as emoções se acalmarem. Digamos que vamos comprar algo. Você vai ao shopping buscar o par de óculos que encomendou e não pretende comprar mais nada, mas você passa na frente da vitrine com 70% de desconto. Uop! Vocês já perceberam que às vezes você pode estar se sentindo mal, mas quando vai às compras, você supera isso bem rápido? Sabe, algumas semanas atrás eu me senti muito mal. Eu fui às compras e, depois de comprar cerca de 30 minutos, eu pensei, uau, como eu me sinto bem. E assim, muito disso está desviando a sua mente daquilo, sabe? Amém? Então você deve andar e ser guiado pela paz. E então diz que a paz seja o árbitro em sua vida. Então Filipenses 4, 6 e 7. E na verdade, Filipenses 4, 6 e 7 é como uma mensagem de 4 pontos. Lá diz, não se preocupe ou tenha ansiedade sobre nada. Primeiro ponto. Mas em tudo, pela a oração e súplica, pedidos definitivos. Segundo ponto. Com ação de graças. Ponto número 3. Que seu pedido seja feito conhecido a Deus. Isso está nos voltando para o terceiro ponto. E depois no quarto, e a paz de Deus será sua. Essa é a resposta. Então, eu nem sei como te dizer o quanto eu acredito nisso, que no minuto em que você começa a se preocupar com algo, a primeira coisa que você faz é orar. Porque Deus pode resolver em segundos o que você não conseguiu resolver em um ano de preocupação. E Deus ouve suas orações. E se você fizer uma oração sincera que esteja na vontade de Deus, Deus vai te ajudar. Jesus intercede constantemente por nós à direita do Pai. O Espírito Santo também intercede por nós, principalmente quando não sabemos orar como deveríamos. Então, mesmo que tudo que você possa fazer seja gemer, Deus ouvirá. Me ajude, é uma oração incrível. Eu oro dessa forma muitas vezes. Me ajude, ó Deus, me ajude, me ajude. Então, eu amo esta escritura, é a minha preferida. Quando começa a me preocupar, eu gosto de olhar para isso. Mesmo que eu já tenha decorado, eu posso citar, mas eu gosto de ler isso. Não se preocupem, nem andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Veja, não há nada fora disso aqui. Agora, alguém aqui
Sabe o que é um falso senso de responsabilidade? Ok. Quantas pessoas aqui têm isso? Pois, bem, e o que isso é? É você se tornar responsável por resolver problemas que não são para você resolver. E assim, essa é uma das coisas com as quais você pode se preocupar que certamente não lhe fará bem algum, porque sim, você pode orar por outras pessoas, mas quando a vontade de outras pessoas está envolvida, isso faz diferença em como essa oração será respondida. Estão entendendo? Porque Deus não vai usar minha oração para ir contra a sua escolha. Ele não vai usar a minha oração para obrigá-lo a fazer a coisa certa, sabe? Temos liberdade de escolha. Mas, quando nós oramos por alguém, isso abre a porta para Deus trabalhar. Então, lembre-se sempre disso. Agora, eu amo a oração e não esperaria muito para orar. Na Bíblia, no Novo Testamento, há uma saudação que eles usavam. Paulo abria suas cartas com essa saudação e eu não sei ao certo se todas as pessoas se cumprimentavam dessa forma, mas eu garanto que elas não diziam apenas "Ei! Oh! E aí, mano?" Sabe? Não era assim que eles conversavam? Eles falavam algo que valia a pena dizer, e o que Paulo falava era que a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Agora, se disséssemos isso, as pessoas pensariam que nós enlouquecemos. Oh, que a graça e a paz lhe seja multiplicada. Bem, podemos pelo menos dizer, tenha um dia abençoado. Podemos dizer algo, pelo menos que vai liberar uma bênção na vida das pessoas, sabe? E eu formei um hábito, mesmo com pessoas que não conheço, no shopping, quando eles me atendem como cliente, eu, muitas vezes, quando eu vou me despedir, digo, seja abençoado. E então, você nunca terá paz se não entender a graça. Então, eu vou te dizer o que é graça sem entrar em um longo ensinamento sobre ela, sabe? Graça é o poder de Deus vindo até você gratuitamente para capacitá-lo a fazer com facilidade o que você nunca poderia fazer com toda a sua luta e esforço. Agora, eu sei que você gostaria que eu repetisse, mas não tenho tempo. No entanto, quando você sabe como receber a graça de Deus, e a propósito, quando se sente frustrado, é quando você sabe que está em obras da carne, e obras da carne é a nossa carne tentando realizar o que só Deus pode fazer. E não devemos operar na carne, devemos trabalhar, mas trabalhar as obras de Deus. Noutras palavras, não quero apenas ficar sentado e parado e não fazer nada, mas eu preciso fazer o que Deus está me mostrando para fazer, ou algo que a palavra me diz para fazer, não o que eu quero fazer para resolver o meu problema. Agora, a última coisa que vou dizer sobre isso, hoje, e vamos retornar com isso mais tarde, é: preocupação é orgulho. Sabe por quê? Porque, na verdade, sou eu dizendo que se eu pensar por tempo suficiente, eu posso resolver meu problema. Eu vou encontrar a resposta para ele. E Deus não quer que nós sejamos independentes, Ele quer que sejamos dependentes. Então, a primeira coisa que Ele precisa ouvir quando temos um problema é: Deus, eu tenho um problema e eu sei que eu não sou inteligente o bastante para resolvê-lo sem a sua ajuda. Então, por favor, me ajude. E se houver algo que você quer que eu faça, mostre-me o que é. E se você quer apenas que eu espere você fazer algo, então me ajude a ser paciente e a esperar. E acho que isso pode nos ajudar se entendermos realmente o que estamos fazendo quando nos preocupamos, porque ficamos rolando algo de novo e de novo e de novo na nossa mente, tentando encontrar a resposta que somente Deus tem. É tão fácil se preocupar com seus filhos, com as finanças, há tantas coisas com as quais podemos nos preocupar, mas Deus, Ele é fiel. E quero dizer que eu acredito de todo o coração que Deus virá ao seu favor
Agora, ele pode não fazer exatamente o que você pede, porque o que você pede pode não ser a melhor coisa. E a pior coisa que você pode ter é algo que não é da vontade de Deus. Isso é como um Ismael. Se você conhece a história de Abraão, Abraão queria tanto um filho que elaborou um plano próprio e foi um pesadelo de 13 anos. E assim, vamos colocar nossa confiança em Deus? E não vou dizer que a preocupação não vai continuar tentando vir, porque ela é uma das ferramentas favoritas de Satanás para nos irritar e nos frustrar. Mas tente o meu plano de falar consigo mesmo. Eu sempre digo, eu tenho que me tirar da beira do penhasco. Estou prestes a pular, eu vou me tirar da beira do penhasco.